Bem, meus queridos, nós vamos hoje para o quinto estudo dessa série de palestras sobre finanças, esse tema tão maravilhoso que a palavra de Deus exaustivamente deixou bem claro para que nós andássemos segundo a vontade do Senhor. Bem, nós vamos tratar hoje então sobre contentamento e prosperidade. Quero repetir algo aqui que falei nos outros encontros. Ninguém quer ser tratado em finanças. Ninguém. Nós temos, às vezes, algumas vontades, especialmente quando nós temos problemas com o dinheiro, aí surge um desejo de aprender. Mas estes apertos são apertos patrocinados pelo Senhor, para que nós tenhamos o nosso coração no lugar certo, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará teu coração. E muitas vezes o nosso coração está em coisas que não glorificam o Senhor, a despeito da gente achar que sim. Então, se você está interessado em que o Senhor trabalhe o seu coração nas finanças, é porque o Senhor fez isto. Porque, como eu disse, naturalmente ninguém gosta. Nós queremos nos manter como nós estamos e Deus tem que mudar a nossa vida financeira. Então, não funciona dessa maneira. Porque o amor do Pai, o amor de Abba, é um amor disciplinador. Então ele precisa nos levar à disciplina e mostrar que nós não sabemos trabalhar com isto, com os nossos sentimentos. Ou nós somos avarentos, nós somos perdulários, ou nós temos medo do futuro. Então cada um se encaixa numa situação. E dentro desse aspecto de finanças, não há formatura. Nós sempre estamos necessitados da graça para que o Senhor nos instrua a cada dia no assunto. Há uma luta travada em nossa mente e ações para que as nossas ações sejam formatadas para sermos marionetes do sistema do consumismo. Precisamos da renovação da nossa mente, conforme está em Romanos 12:2. Precisamos que a graça opere e nós sejamos transformados, segundo a vontade do Senhor, para que haja glorificação, para que haja o assunto que nós vamos tratar hoje, sobre o contentamento e prosperidade. Não vos conformeis com este século, mas transformais-o pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar com esse século. Muitas vezes, inocentemente, nós imaginamos que nós não estamos conformados com esse século. E quando abrimos a palavra, nós vemos que muitas atitudes nossas em finanças são conformações adquiridas pelo sistema, aprendidas e seguidas muitas vezes rigidamente por ele. E achamos que está tudo certo. E muitas vezes, quase todas as vezes, nós estamos errando, porque nós não conhecemos a palavra. Os filhos amados por Abba são contentes, pois a graça nos sustenta plenamente, pois o Senhor, nosso dono, suprirá todas as nossas necessidades. O sistema, eu estou citando Filipenses 4:19. O sistema visa levar-nos a uma insatisfação, levar-nos a um desejo de aceitação, de consumo. Olha o texto. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Em Cristo nós temos o suprimento necessário para que o nosso coração encontre descanso. Como eu citei, Gustavo Cerbasi disse assim: a posse de bens materiais nunca nos trará felicidade, a despeito que nós regulamos prosperidade financeira com felicidade, com sossego. E depois ficamos com medo de perder o que a gente tem. Esse texto a seguir, Provérbios 23, olha o que ele diz. Não te fatigues, uma tradução diz assim, não morra, não se desgaste, não se arrebente para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria, porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Você fixar o desejo de enriquecer é fixar os olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas, voará
ao céu como águia. Queridos, e nós somos induzidos a fixar os nossos olhos onde não há nada. Nossa filha era bem pequena e nós perguntamos a ela o que ela desejaria estudar. Ela disse assim, eu quero ser, parece que ela falou médica. Mas por que você quer ser médica? Imaginei que ela dizia assim, não, porque eu queria salvar vidas, né? Não sei, porque eu quero ficar rica. Ela era bem pequena. Mas aonde aprendeu isso, né? Certamente aprendeu em casa, com o pai delas, né? Então, há um desejo latente de ficar rico. O texto diz assim, para colocar a sua casa no alto. Colocar a casa no alto. Para não sofrer o que o homem comum sofre. Nós imaginamos essas coisas. Aí quando o dono do Santander morreu porque não tinha ar, ele não teve onde comprar ar, morreu porque faltou ar. Com toda a fortuna, ele não conseguiu. A Covid levou-o. Todo o dinheiro do mundo, todo o dinheiro que ele tinha, não foi suficiente para livrá-lo, porque ele não tinha ar. E o texto em Atos diz assim, ele nos dá a respiração e a vida. O Pai nos dá a respiração e a vida. Então, se fatigar para enriquecer, não aplicar nisso a nossa sabedoria, não aplicar nisso o nosso tempo. Mas o homem suspira para ser rico. 1 Timóteo 6,9, querido. Olha o que diz. 1 Timóteo 6,9. Enquanto isso, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra, é travada uma luta. Porque a nossa mente lógica, diante de alguns textos bíblicos, ela diz assim, isso não vai funcionar comigo. É uma luta sendo travada. Para que tudo continue como sempre foi. 1 Timóteo 6,9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada. Querer ficar rico é entrar em cilada. Isso quando não usa argumentos tipo para abençoar a obra do Senhor, né? E em muitas concupiscências são os desejos desenfreados. Insensatas, sem sentido, sem inteligência. E perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Afogam os homens. E, queridos, não significa exatamente que vão perder tudo. Alguns vão perder tudo. Às vezes não vão perder tudo. Eles continuam ricos, mas estão correndo atrás do vento. Estão se afogando com aquilo que eles lutaram tanto tempo. O fato é que a palavra é clara com relação a isso. Não há contentamento. Nós citamos aqui Rockefeller, né? Quanto mais para ficar contente? Um pouco mais. Um pouco mais. Contentamento é uma escola. É uma escola em que nós fomos matriculados pela vida de Cristo em nós, através da nossa morte e ressurreição. E o Senhor quer tratar conosco. Olha o que Paulo diz aí em Filipenses 4, 11 a 13. Dizendo o que ele está aprendendo. Não digo isto como por necessidade. Ele está dizendo sobre oferta. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. Às vezes quando a pessoa vê esse texto, fala assim, Senhor, acho que essa parte aí do estar abatido, passar necessidades, isso aí eu já estou bem, agora estou precisando da outra parte, né? E às vezes não, ainda precisa continuar nessa parte de passar necessidade. E é interessante que a questão da necessidade, o que é necessidade? Porque as necessidades, a necessidade de um homem do nosso tempo, ela é extremamente superior aos homens de um tempo passado. Então as necessidades, elas estão cada vez mais aumentando as necessidades. Então quando vai parar essa necessidade? É necessidade ou é um desejo? Com relação ao desequilíbrio financeiro, interessante, uma pessoa até citou isso essa semana, conversando comigo, falou, olha, eu estava ouvindo você e você disse que a pessoa ela não fica desequilibrada financeiramente, fica devendo por causa de coisas básicas. Dificilmente é porque ela comprou muito feijão ou muito filé.
Geralmente, a não ser que aconteça alguma coisa, de um desemprego, né? Alguma coisa assim. Mas geralmente é por coisas que ela imagina que são necessidades dela. E na verdade são desejos. Então aprender a contentar com o que eu tenho. Uma coisa que tenho passado para as pessoas que se encontram em dívidas enormes é a questão desse contentamento. Porque imaginamos que esse contentamento vai vir quando as coisas estiverem todas certas. Mas será que é assim? Será que é assim que o Senhor quer fazer conosco? Ele quer tratar o nosso coração. Porque muitas vezes, ou quase todas as vezes, a não ser alguma tragédia que aconteceu, eu sou o responsável por aquilo. Eu não sabia os princípios bíblicos, ou ouvi os princípios e não coloquei-os em prática. Não me empenhei na profissão que Deus me deu. Às vezes sou um péssimo testemunho lá no meu trabalho. Então, eu criei uma situação ruim. E agora estou colhendo os frutos dessa situação, dessa falta de contentamento. Sei também ter abundância. Senhor, eu não sei ter abundância. Eu preciso da tua graça. Por isso que eu disse que é uma escola que não tem formatura. Sempre a gente está sendo tentado a uma série de situações com relação ao dinheiro. Em todas as coisas estou instruído. Senhor, eu preciso da tua graça para ser instruído em todas as coisas. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Dias de abundância, olha agora. Está tudo cheio, mas o Senhor é tão maravilhoso que Ele fala assim, não, calma aí, eu preciso tratar o seu coração. Tratar o seu coração no dia da necessidade, no dia da adversidade, não é? E é interessante, esse finalzinho diz assim, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Porque a gente já projeta, né? Fala assim, agora está tudo assim, olha, eu comprei umas cripto aí, está aí bombando, eu comprei, paguei 10 mil reais nas cripto, está assim, está estourando, de repente, pum, cai tudo. Queridos, nós precisamos totalmente da graça do Senhor. Precisamos que Ele encha o nosso coração da sua alegria, do seu contentamento, para que possamos viver nesses nuances do nosso sentimento, né? Com relação a isso. E nós lutamos contra histórias que nós temos na nossa família, viu? Muitas lutas que a gente desconhece. Às vezes, caminhando com a pessoa, ela fala assim, puxa, agora que eu estou percebendo, o meu posicionamento era o mesmo que o meu pai tinha e eu detestava aquilo, como ele tratava as finanças. Olha a frase de Immanuel Kant. O descontentamento faz de ricos pobres e o contentamento faz de pobres ricos. Descontentamento faz de ricos pobres. Nunca chega ao contentamento. E o contentamento faz de pobres ricos ou transformados, né? Regenerados. Eu gosto muito dessa história de que o rei tinha um filho e o filho era muito descontente. E ele falava assim, mas esse meu filho tem tudo, ele é muito descontente, ele nunca está descontente com nada, né? E ele mandou o servo dele procurar uma ajuda. Ele disse assim, procure um homem que seja feliz no meu reino. E aí o servo foi procurar um homem que fosse feliz no reino dele, e esse homem desse uma camisa para ele, para que o filho dele usasse a camisa do homem feliz e fosse feliz. Aí sai o servo na procura. Ele passou aqui pela primeira igreja batista e não achou ninguém pelo jeito. Porque ele viu um camarada da igreja aqui e falou assim, esse cara é feliz, parece que era o Barba. E ele falou assim, nossa, ele está sempre rindo, sempre brincando. Aí ele pegou, ficou lá atrás do muro na casa dele e escutou umas coisas. Falei, não é. Levou 0. Aí foi em outro lugar, viu um homem feliz e falou assim, esse homem é feliz. E foi ficando do lado ali e viu que não era feliz. Depois de dias procurando, ele escutou um homem cantando, num dia que não estava muito quente não. E ele falou assim, que homem que está cantando num dia como esse, né? Um dia que está meio nublado. E ele chegou, aquele homem estava cavando uma trincheira. E aquele homem estava lá embaixo, cavando a trincheira. E ele disse assim, olha, querido,
O rei manda dizer a você que você dê uma camisa para que o filho dele seja feliz usando a sua camisa, porque o senhor é um homem feliz, sim, eu sou muito feliz, sim. E aquele homem olhou para cima e falou assim, mas eu não posso ajudar. E o servo do rei disse assim, mas você pode ajudar, é o rei que está pedindo. Ele falou assim, eu não tenho uma camisa. Esperamos ter contentamento quando as coisas melhorarem. Na sequência, não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Não somos ricos pelo que temos, e sim pelo que não precisamos ter. Olhamos para o que temos e louvamos ao Pai, ou olhamos para o que falta? Em Provérbios 30, versículo 15, disse uma coisa bem interessante. Olhar para o que falta. Muito mais fácil do que louvar o Senhor por aquilo que nós temos. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim. 4 que não dizem basta. A sequência fala da sepultura, mulher estéril. A sanguessuga, eu estava lendo sobre a sanguessuga, ela tem uma ventosa, ela tem a capacidade de sugar 500 vezes o tamanho dela. Não foi sem sentido que a palavra falou sobre a sanguessuga. E ela suga. Esse versículo fala da ganância. Ganância não tem limites. Na sequência do versículo diz assim, nunca basta. Nunca basta. Misericórdia é uma subcondição. Uma subcondição de dependência na ganância. E nada contra crescimento, sabe, projeção, sabe, nada disso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, abençoador. Ele é um Deus que traz os filhos, que transforma os filhos para ser prósperos, como nós vamos tratar na sequência. Mas a ganância, Ele quer tratar para que nós não sejamos subservientes e colocando outros nomes no que na verdade é a ganância mesmo. Certo observador descreve a nossa sociedade como a sociedade do inextinguível descontentamento. Inextinguível descontentamento. Uma vez, pregando numa cidade próxima aqui, quando terminei o estudo, disse assim, alguém quer dar um testemunho com relação aos textos que nós tratamos aqui? A pastora veio para frente e disse assim, irmãos, eu quero falar da minha ganância. Eu tinha um apartamento que nós tínhamos comprado, estava quitado, e a ganância me fez vender aquele apartamento, porque eu achei que ele estava muito pequeno. Afinal, eu era pastora da igreja, eu morava num apartamento muito ínfimo, e eu vendi aquele apartamento, peguei o dinheiro e fiz um financiamento de 30 anos. E depois, nós não conseguimos pagar. Primeiro nós vendemos nosso carro, depois nós não tínhamos o que vender mais, eu perdi o apartamento. E eles moravam, naquela época que nós fomos lá, eles moravam no fundo da igreja. E certamente, o lugar que eu fui tomar um café antes do estudo, e o lugar certamente era bem menor do que o apartamento que eles tinham. Ela não disse isso. Então ela estava pedindo a Deus misericórdia pela vida dela, pela ganância dela fazer planos sem o conhecimento da palavra. E ela disse assim, hoje eu creio que o Senhor me revelou a minha ganância. E acabou perdendo o que tinha. E a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Trocando algo que elas têm por um sonho, entra num sistema maluco e depois perdem o que têm. Subservientes ao sistema. Eclesiastes 6:7. Tem algo para ensinar para nós. Olha só que coisa triste. Todo o trabalho do homem para a sua boca. E contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Um outro texto diz assim, cobiçais e nada tendes, porque pedis mal e pedis para o vosso deleite. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz. Não há como, a nossa suficiência é Cristo. Que é a sequência. O contentamento não é autossuficiência, é Cristo, suficiência, a submissão a Cristo e seus propósitos. Nossa suficiência.
E é interessante que o pai é tão amoroso que ele diz assim, 37:5 de Salmo diz assim, agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. O desejo do Senhor é tomar toda esse desejo, essa cobiça e nos envolver com a sua graça, para que a vida dele projete aquilo que é a sua vontade. Aí os desejos vão ser realizados, os desejos que vêm da vida de Cristo. Não os desejos direcionados pelo sistema, pelo consumismo, ou seja lá pela inveja ou por outra coisa qualquer. Então não é a autossuficiência, mas a suficiência que vem do Senhor. Agora vamos tratar sobre a segunda parte, que é a prosperidade. A prosperidade reservada aos filhos amados de Abba. Aos filhos é reservada a prosperidade. O texto de Salmos 127:2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Olha que pai maravilhoso. Ele trabalha para aquele que nele espera. Agora, a aflição de melhorar, de assim, ter uma suficiência, é uma canseira. Inútil, correr atrás do que é inútil, dormir tarde. Uma vez, Jorge Miller parou um irmão na rua e disse assim, irmão, não tenho visto você mais na igreja. Ele falou assim, não, eu tenho trabalhado muito, eu tenho 16 filhos. Então eu tenho que trabalhar muito. Ele falou assim, irmão, mas você precisa vir ouvir a palavra. Ele falou assim, não, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, irmão, mas o que sustenta a sua vida não é seu trabalho, é o Senhor. Certamente aquele homem falou assim, é fácil para ele, não deve ter 16 filhos, né? Então, entende como a lógica nossa é muito fora do que a palavra fala. Imagina se eu parar de trabalhar, não é parar de trabalhar. Agora, o que é isso, né? Aos seus ele dá enquanto dormem. Nós temos um negócio, esse ano completa 46 anos. E é interessante, o Senhor me levou a orar dessa maneira. Senhor, faça com que os nossos clientes se lembrem de nós. E outro dia aconteceu uma coisa bem interessante, essa recente, e muitas acontecem assim. Uma pessoa que eu fiz um trabalho há 12 anos atrás, ela trabalhava numa multinacional e ela mudou de estado. Ela disse assim, lembrei de você, eu estou trabalhando hoje nos tratores aqui numa cidade em Goiás. Eu falei, Senhor, é tão maravilhoso, né? O que vai fazer uma pessoa depois de 12 anos lembrar que comprou uma peça sua? Aos seus ele dá enquanto dorme. Queridos, essa é a dimensão que o Pai quer levar a gente. É necessário fazer planos, é necessário organizar, mas o Senhor é que opera a sua vontade. Só ela é tudo aquilo que o Romanos 12:2 diz. Você não tem vontade de viver nessa dimensão? De Cristo, minha vida? O direcionamento em todas as coisas? Essa é a vontade do Pai. E o Pai se agrada quando o Filho tem a mesma vontade dele. Isso que Ele quer colocar em nós. Vivemos nessa dependência. Quando eu penso assim, glória a Deus por isso, né? Porque eu fiz de tudo para que isso não desse certo. Mas depois de tantos anos, eu falei, Senhor, sustento maravilhoso que o Senhor deu nesse tempo todo. Quando tudo fechou, não se podia vender. Teve um tempo atrás que você não podia subir a mercadoria. Como que Ele sustentou? Porque aos seus Ele dá enquanto dorme. Ele trabalha para aquele que nele espera. Agora nós não esperamos no Senhor. Quando eu digo, aconselhando uma pessoa, eu falei assim, querido, você precisa do milagre. Mas o milagre demora. Ele pensa isso. O milagre demora. Então eu preciso fazer, eu preciso dar um jeito. Uma pessoa que não estava muito endividada, depois quando ela começou a respirar um pouco, né, mais aliviada, ela me ligou e perguntou assim, o que eu vou fazer agora? Eu arrumei um emprego muito bom e o emprego precisa de um carro. O que eu vou fazer agora? Eu falei, o que você faria antes? Ela falou assim, eu entraria num financiamento, porque eu estou em emprego aqui, eu preciso de um carro. Então, é isso que você faria? Então, e agora? E agora? Que você quer crescer no conhecimento do Senhor? Ela disse assim, não é lícito, né? Eu falei, tudo bem. Você pode fazer? Pode. Mas ela disse, não é lícito. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, um amigo disse assim, eu fiquei sabendo que você precisa de um carro para esse emprego, eu vou te emprestar o carro, eu não vou precisar. E ela pôde entrar no trabalho.
E uns meses depois, ela precisava ou comprar o carro dele ou comprar um carro, certo? E ela me disse que um advogado que ela tinha entrado em uma ação há muito tempo diz assim: querida, sabe aquela ação? Então, eles estão fazendo uma proposta. Ela falou assim: qual proposta? Quanto? Ele disse assim: tanto. Ele falou assim: pega, fecha. Aí o que ela fez? Ela recebeu o dinheiro antes de entregar o carro e comprou outro carro. Aos seus ele dá enquanto dorme. Esses são os milagres da graça de Deus, que é para filho, que são tratados no contentamento, são tratados na concupiscência, são tratados na ganância, tratados na inveja, que move o mundo. Todos os filhos são prósperos. Se não és próspero, certamente estás fora da palavra, ou não é filho, é só um religioso e incrédulo. A prosperidade bíblica é para os filhos. Todos os filhos são prósperos. A graça do Pai é nosso sustento. Ou acreditamos que o nosso sustento é o nosso braço, o nosso trabalho, ou qualquer outra coisa, nossa inteligência, nossa maneira de decidir as coisas. Aí o texto, onde João diz assim: amado Gaio, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. A vida de Cristo tem sido tudo na sua vida. Agora Ele quer que você seja próspero. Próspero em tudo. Alguma coisa na palavra que o Pai não cumpra? Mas muitas vezes nós fazemos como se Deus fosse mentiroso, porque ela não acontece na nossa vida. E certamente o erro está em não crermos na palavra, não esperarmos no Senhor. O nosso erro é não conhecer ou conhecer e não praticar, como diz a palavra em Mateus 22, 29. Conhecer ou não conhecer, e se conhecer, não praticar. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Possivelmente, em todos esses textos que nós tratamos, só essa noite, nós podemos ter algumas ressalvas em alguns textos. Podemos até ter ressalvas, por causa da formatação que nós recebemos, por estarmos enxertados do sistema. Mas a palavra de Deus é verdade. Então, conhece os textos, mas não conhece o poder de Deus para realizar aquilo. Eu tenho visto pessoas falando: nossa, que maravilha, pensar que Jesus falou, as parábolas, 21 parábolas falam sobre dinheiro. Que o livro de Provérbios tem 900 e poucos versículos e mais de 100 versículos falam sobre dinheiro. Pensar que fala mais de dinheiro do que fé é maravilhoso demais. A gente fica feliz. Pai, eu preciso que o Senhor me dê fé para crer que essa palavra é para mim. E o Senhor quer realizar essa palavra que eu acho maravilhosa na minha vida. A obra de Cristo é maravilhosa. Ele nos atraiu em si. Nos fez morrer e ressuscitar. Não significa nada se eu não estiver lá nele. Eu estava dizendo essa semana, a palavra atração, ela é maravilhosa. Ela significa arrancar com força. É isso que Deus fez em Cristo. Ele nos arrancou de nós mesmos, porque nós não queríamos. Não há quem busque a Deus. Atração maravilhosa, que precisa arrancar-nos de nós mesmos. É isso que o Pai quer fazer com relação às finanças. Ele quer arrancar essa subserviência, esse amor ao dinheiro, esse desejo de parecer, esse desejo de ser rico, essa ganância, essa inveja, para que a nossa vida seja para glorificar o nome dele. Quer seja com pouco ou seja com muito. Conhecer a palavra e saber do poder de Deus para realizar em nossa vida. Queridos, nós desconhecemos como nós somos resistentes à palavra de Deus com relação a muitos assuntos, especialmente com relação às finanças. E as pessoas inteligentes são os piores. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. Vocês já descobriram isso que eu estou falando sobre esse assunto, né? A maior prosperidade, isso é uma frase maravilhosa. Eu acho essa frase linda. Quem fez essa frase assim, teve um insight maravilhoso. A maior prosperidade é o contentamento.
maior prosperidade ou contentamento. Até eu preciso pôr o nome de quem escreveu essa frase aí, mas deixa para lá. Contentamento. Contentamento, queridos. Lendo o livro dos Mártires, não me lembro o nome dela, mas os cristãos estavam indo para o Coliseu, sendo devorado por feras. Por sinal, quando nós estivemos lá, aqueles audioguide diz assim: não há prova nenhuma que os cristãos foram martirizados aqui nessa arena. Interessante, né? Mas essa irmã, ela estava grávida. E os irmãos não queriam que ela fosse para a arena. Ela disse assim: por que eu não sou digna de morrer pelo meu Senhor? E muitas vezes nós não queremos entregar nossas finanças ao Senhor. Pensar que menos de 40% das pessoas são dizimistas. Amor ao dinheiro. Medo de faltar o dinheiro. É uma subserviência. Queridos, amamos o dinheiro e não percebemos. E julgamos que somos isentos desse mal. Raiz de todos os males, diz a Bíblia. Errar, não conhecer a Escritura, nem o poder de Deus. Queridos, só o poder de Deus que tira o dinheiro, o mamon entronizado no nosso coração. Nós aprendemos durante esses dias que nós precisamos fazer contas. E eu digo para vocês, fazer conta não resolve. É necessário fazer, não resolve. Se há entronizado o desejo de se viver independente de Deus nas nossas finanças. A prosperidade é ter um espírito agradecido pela vida de Cristo. A dádiva da prosperidade não é sinônimo de abundância de bens, mas sim da manifestação do contentamento, que é Cristo em nós, a esperança da glória. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Você pode ver Eclesiastes, diz o seguinte: ao homem de Deus, ele dá prazer de gozar das coisas. Ao outro dá o quê? Sabe o quê? Trabalho para os afligir. Olha só, a bênção do trabalho é para afligir o homem que não descansa no Senhor. Só o homem de Deus goza daquilo que recebe do Pai. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, sejam ricos em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Olha o desejo do Pai. A prosperidade vinda do Pai nos torna libertos da avareza e dispostos a repartir, a doar, a ser comunicáveis com as necessidades. Enriquecer em boas obras. Ó Senhor maravilhoso. Olha o plano maravilhoso que o Pai tem para nós. Ainda, em Salmos 112, 1 a 3, fala algo maravilhoso sobre a prosperidade. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, tem alegria. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Quando disse que ia falar sobre prosperidade, um teólogo disse assim: cuidado com esse assunto. Querido, a palavra do Pai está cheia de prosperidade. Prosperidade segundo a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E ainda, nesse mesmo 112, no versículo 5, ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em justiça. Liberalidade, porque não pertence. Ele não é dominado por aquele que ele tem, mas pela graça ele domina aquilo que ele tem. Porque o grande desejo de Mamon é dominar. Ele não quer ser dominado, é a divindade, ele tem que ser idolatrado. O agradecimento do homem próspero é sua marca. O agradecimento é a marca do homem próspero. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, para que o Senhor endireite as suas veredas.
e não será grandemente abalado. E aí, o agradecimento. Orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você que está me vendo, às vezes você está numa situação difícil. O Senhor está permitindo que isso aconteça, para que trate o seu coração. Coração enganoso, cheio de desejos. Se ajoelhe hoje diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero te dar graças, porque eu sou alvo do teu amor, e o Senhor tem permitido que isso aconteça comigo. E eu creio que o Senhor é suficiente de transformar meu coração e transformar essa situação no momento que o Senhor quiser. É necessário chegar diante do dinheiro e dizer assim: quem é você na minha vida? Eu desconheço. O Senhor quer tratar o coração empedernido. Empedernido significa endurecido. Endurecido. Porque se julga capaz de resolver os seus problemas. Agora, umas sugestões do Gary Inring. Esse é o Gary. Desenvolva um estilo de vida com limites, não de luxo. Cultive a generosidade e não a avareza. Até ele diz no livro dele assim, uma maneira de amenizar, diminuir a avareza é doando. Doando. Enfatize o valor pessoal mais do que as riquezas. Misericórdia, só pela graça isso, né? Invista no eterno, não apenas no temporário. Sugestões para uma vida contente e próspera, sob a orientação da vida de Cristo. Para finalizar, irmãos, quantos glória a Deus? E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos com os falsos discursos. Agora, cada um de nós tem mais responsabilidade, porque agora conhece os textos bíblicos. É tão maravilhoso esses textos da palavra, que nos exortam, que nos fortalecem a ver que nós somos o problema da nossa vida nessa área financeira. Cumpridores da palavra, oh Pai querido, opera no meu coração para que a tua graça em mim me faça cumprir a tua palavra. Porque não se apodere de mim iniquidade nenhuma. Você que tem reconhecido, através desses estudos, que você vive totalmente seguindo os seus desejos, é momento de pedir misericórdia. O primeiro passo é o arrependimento. Senhor, dá-me arrependimento verdadeiro de ter vivido como marionete do sistema, dos meus desejos, da minha história, da história que eu herdei da minha família, para que eu seja liberto de mim mesmo. Quero viver para a tua glória. Quero ser próspero ou não, ter muito ou ter pouco, mas viver para a tua glória com contentamento. A gente na corrida diz assim que devagar também chega-se ao longe, chega longe. Devagar também é pressa. Então é um trabalho. Queridos, essa muralha de viver conforme a nossa vontade, ela demora alguns anos, viu? Demora alguns anos para ser destruída. Mas a graça é suficiente de operar isto. É suficiente de destruir todos os castelos que nós estamos fazendo na areia, correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que não é nada. Aquele texto diz, correr atrás do que não é nada. Cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Ouvem e nunca botam por prática. Essa é a vontade do Pai. Clamar por misericórdia. Eu falei, Senhor, eu quero colocar isso em prática. Eu reconheço que eu não sei. Eu nunca fui ensinado, mas eu quero ser ensinado pelo Senhor para glorificar o seu nome em todas as coisas na minha vida financeira. Graça e paz, meus irmãos. Obrigado.